Bom dia, galera. Bom dia, meus amigos, meus queridos alunos, meus queridos alunas. Eu sou o professor José Souza. Estaremos com você aqui em mais um dia de aula e eu trouxe algumas coisas interessantes para você hoje, né? E antes de nós começarmos, vou pedir para que você se concentre, feche seus olhos, para que nós possamos orar e agradecer a Deus por esse dia, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor possa sempre estar conosco, possa estar protegendo nossos familiares, possa proteger nossos professores, nossos alunos, a direção da escola, em nome de Jesus. Amém. Bem, galera, vamos lá. Eu trouxe algo bem interessante que está lá na unidade 5 do livro de vocês, tá bom? Lá na página 22. Você já ouviu falar de uma tal de a pedra que anda, as rochas andantes, né, que ficam lá nos Estados Unidos? E aí eu trouxe esse mistério para você aqui, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Eu trouxe aqui um videozinho pra gente começar, tá bom? Os mistérios das rochas andantes do Vale da Morte nos Estados Unidos por décadas têm intrigado visitantes e até cientistas. Pedras que pesavam até 340 kg estavam se movendo por conta própria, deixando rastros por onde passavam. Mas ninguém nunca havia visto as rochas enquanto elas se moviam. Só se observava as trilhas deixadas por elas. Mistério. Isso gerou várias especulações. Será que eram humanos que moviam as rochas? Poderiam ser os aliens? Ou talvez alguns fenômenos naturais desconhecidos? Cientistas resolveram movimentar a região e monitoraram então durante 2 anos as pesquisas, tiveram a sorte de testemunhar pessoalmente o fenômeno. Mas qual é o segredo? Era o gelo. Em noites frias, camadas de gelo são formadas nas proximidades das rochas. À medida que essas camadas vão derretendo, se tornando mais frias, as rochas vão se movimentando. Esses pedaços de gelo encostam em rochas, movendo as rochas para frente, e assim as rochas vão se movimentando. Existem 2 cientistas, os chamados Richard Norris e James Norris, coautor do estudo, foram os primeiros a testemunhar o fenômeno. James fez até um vídeo usando fotos que tirou do Vale da Morte para provar o que estava acontecendo. Olha o vídeo aí, olha. Dá uma olhada. De novo. Olá, jovens, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do canal do Henrique Cruz. Vamos lá, hoje nós temos aí o nosso conteúdo falando sobre rochas e minerais, tá bom? À medida que você vai estudando, você vai aprendendo aí. Começamos aí com a nossa unidade 5, página 22 do nosso conteúdo, do nosso livro ali no segundo bimestre. Mas, professor, o que há de tão interessante no assunto rochas? As rochas, elas apresentam algumas características. Elas compõem a crosta terrestre. Lembra que a gente estudou crosta terrestre, manto e núcleo? Elas são agregados de minerais e elas têm 3 classificações de acordo com a origem: as ígneas, as metamórficas e as sedimentares. As ígneas e as metamórficas, elas representam aí 95% do nosso conteúdo, do nossa quantidade de material hoje. E as sedimentares apenas 5%. E aí nós vamos estudar aí cada uma delas.
E aí eu trouxe para vocês o ciclo das rochas. As rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Toda vez que a gente fala do ciclo das rochas, do tipo de rocha, do seu material, quando você fala de rochas ígneas, você está falando das primeiras rochas existentes no planeta. Você está falando daquela fusão da rocha lá na crosta quente, lá no profundo, lá no manto, entendeu? E lá no núcleo também, tá? Vamos falar das rochas magmáticas. Elas são as mais antigas, elas são resistentes, elas têm outro nome, não esquece. Pode ser rochas magmáticas ou rochas ígneas, de acordo com o teu conteúdo. Elas são formadas pela solidificação do magma, tá bom? Solidificação do magma. Elas têm classificação. Elas são classificadas em intrusivas, são aquelas que solidificam lá no interior, introduzindo lá dentro, lá na crosta. E a extrusiva, aquela que já vem solidificar na superfície. Professor, o que é solidificar? É quando ela vai esfriar e ficar sólida, tá bom? Quando a gente tem essa imagem aqui, a gente consegue perceber o magma, as condições aqui por onde as rochas são expelidas, tá bom? As rochas ainda são em forma magmática, elas são expelidas. Quando as bolsões do magma se solidificam no subsolo, formam as rochas magmáticas intrusivas, que quando elas estão aqui, quando elas estão fora, solidificam fora após a erupção vulcânica, o magma solidifica lá na superfície, forma então as rochas extrusivas, tá bom? Você tem aí as ideias de rochas intrusivas e de rochas extrusivas, tá certo? Então concentra aí para você poder não se perder no nosso conteúdo, tá? Saindo aqui, ela já é extrusiva. Ainda dentro da superfície, ela ela recebe aí o nome de intrusiva, tá bom? Fica a dica aí para você na área de ciências. E aí eu trouxe alguns exemplos de rochas magmáticas. Nós temos aí o basalto, o andesito, o riolito, tá bom? O gabbro, o diorito, o granito. Exemplo de rochas magmáticas. Aqui na parte superior, aqui nessa próxima imagem, nós já temos aí o granito, que é utilizado aí, muito utilizado nas decorações. É um tipo de rocha magmática, tá bom? Nós temos aí o granito. Desculpa. Pisos de granito também. Nós temos como exemplo de decoração aí, apartamentos aí no FIT, aí, né, esses ambientes chiquérrimos, tá bom? Nós temos aí as rochas sedimentares, mais abundantes na superfície da Terra. Olha o detalhe, elas são as mais abundantes na superfície da Terra, tá bom? Elas são compostas pelo acúmulo de partículas. Essas partículas podem ser de origem mineral, elas podem ser de origem vegetal ou de origem animal, depositadas nas partes mais baixas do terreno, tá bom? Então, presta atenção nas rochas sedimentares, elas que existem em maior concentração no planeta, tá bom? São curiosidades aí, eu trouxe alguns exemplos de rochas sedimentares para vocês, e aí eu vou passar aqui para você poder entender mais sobre rochas sedimentares, tá bom? Vamos lá, concentra, não te esquece. Nós temos aqui uma ideia das rochas sedimentares. Imagina só essa montanha aqui, onde está o xizinho, e essa montanha vem chuva, vem vento, vem calor, e aí ela vai se fragmentando, vai cedendo, vai saindo sedimentos, e esses sedimentos vão parar no fundo do oceano. Vão para debaixo da água e vão parar lá no fundo. E vão formando as camadas, tá bom? Assim são formando as rochas sedimentares, tá bom? Os espaços sedimentares. Analisa que é como se fosse uma fatia de bolo. Eles vão fatiando aí, eles vão fazendo aí o seu trabalho e à medida que vai sofrendo processo de intemperismo, elas vão se sedimentando. Nós temos aqui exemplos de rochas sedimentares, o argilito, o calcário, o carvão mineral, tá bom? Areia, arenito, são alguns exemplos que nós temos aí. Olha,
Quando você ouve falar de seixos, são essas listas aqui, olha. São características de rochas sedimentares. Toda vez que você vê, esses seixos aí nas rochas. O que é seixo, professor? São essas listras que vão passando aqui, olha. Tá bom? São as características das rochas. Lembrando que quando estão embaixo são as mais antigas. Quando elas vão para a ponta, elas já são mais novas, entendeu? E aí você tem mais ou menos a ideia das rochas sedimentares. São formadas por camadas. Exemplo mais comum da sedimentar é o carvão mineral. Ele é uma rocha sedimentar e ele é muito utilizado na região norte para os famosos churrascos aí. Nós temos aí as rochas metamórficas, formadas pela transformação de outras rochas, que é a magmática e a sedimentar. Elas são formadas ali devido a altas temperaturas e altas pressões, tá bom? Por isso que há esse nome metamórficas. Elas passam por transformações devido à alta temperatura e à alta pressão que existe para a formação das rochas metamórficas, tá bom? São alguns detalhes importantes do nosso conteúdo, tá? Que você e eu precisamos saber. E aí fica a dica, tá bom? Para você. As rochas metamórficas são formadas pelas transformações. Nós temos aí exemplos de rochas metamórficas. Aqui é como ela está lá no centro, depois da transformação dela na outra linha, tá bom? E deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a imagem dela para você. Não vou conseguir aumentar para ficar bem, mas aí você dá um zoom aí, você consegue. Essa aqui é a rocha. Nós temos aqui a cristalização de um traço de rocha metamórfica, tá bom? É um processo muito comum nas rochas metamórficas, a cristalização, o acúmulo de cristais. E esses cristais eles vão formando isso daí. O mármore é outro tipo de rocha metamórfica, muito comum aí em esculturas, muito comum em pisos, muito comum em decorações e na arte, tá bom? Ela é muito comum. Nós temos aí um exemplo de pia de um banheiro muito chique, não é o nosso, é outro. É esse revestimento de ardósia, que é uma outra rocha metamórfica. Você tem um exemplo aí, fica bonito numa parede, né? E aí são alguns exemplos de rochas metamórficas. E esse é um dos nossos conteúdos, tá bom? Nós temos aí o ciclo das rochas, para nós terminarmos. E esse ciclo das rochas, ele vai falar das rochas ígneas, que vai fazer um processo de intemperismo, a transformação para as rochas sedimentares, e as rochas sedimentares vai fazer o metamorfismo, vai passar para as rochas metamórficas e vai ocorrer uma fusão para as rochas ígneas. Esse é um ciclo, ela começa nas ígneas, passa para as sedimentares, chega até as metamórficas e aí volta para ser rochas ígneas novamente. É o chamado ciclo das rochas, tá bom? E aí nós temos aí os processos e os caminhos, tá? Sempre eles vão começar as rochas ígneas e eles vão terminar nas rochas ígneas. Quando a gente fala de minerais, é esses detalhes importantes que você precisa saber, tá bom? Papai do céu abençoe. Não te esquece que eu estou deixando aí um exercício para você da página 29, da página 30 e a página 31 e 32. Eu vou colocar lá no Eclese. Não te esquece, esse é um exercício importantíssimo para cada um de nós, tá bom? Forte abraço, que o Papai do Céu abençoe você, tá bom? Um abraço.